Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje, vamos iniciar nossa disciplina de estruturas e vamos começar falando sobre estruturas de concreto armado, metálicas e mistas. Quando tratamos de estruturas na engenharia civil, estamos lidando com o coração resistente das edificações e obras de infraestrutura. E os três grandes sistemas mais empregados no mundo são o concreto armado, as estruturas metálicas e as estruturas mistas, que combinam aço e concreto para obter desempenho otimizado. Começando pelo concreto armado, ele é a base da grande maioria das obras brasileiras. O concreto, por si só, resiste muito bem à compressão, mas é fraco à tração. Já o aço possui alta resistência à tração. Quando os dois materiais trabalham juntos, de forma solidária, o que chamamos de aderência, temos um material composto extremamente eficiente e durável. O projeto de concreto armado segue regras da NBR 6118, que define critérios de dimensionamento, detalhamento, cobrimento, durabilidade e controle. Em uma estrutura de concreto, pilares, vigas, lajes e fundações precisam ser dimensionados considerando cargas permanentes, acidentais, vento, ações térmicas e combinações de estados limite último e de serviço. Além disso, o detalhamento das armaduras é tão importante quanto o cálculo, pois é na obra que tudo realmente acontece. Agora falando das estruturas metálicas, elas se destacam pela leveza, rapidez de montagem, possibilidade de vencer grandes vãos e excelente comportamento à tração e compressão. O aço estrutural apresenta alta resistência e permite seções esbeltas, reduzindo peso próprio e fundações. As estruturas metálicas são muito utilizadas em galpões industriais, pontes, edifícios comerciais e obras onde o prazo é determinante. A norma principal é a NBR 8800, que trata do projeto de estruturas de aço e mistas. Um ponto de atenção é a proteção contra corrosão e incêndio, já que o aço perde resistência quando exposto a temperaturas elevadas. Por fim, temos as estruturas mistas, que representam o melhor dos dois mundos. O concreto fornece rigidez, isolamento e proteção térmica, o aço traz resistência elevada e capacidade de superar grandes vãos. Exemplos clássicos são vigas metálicas colaborantes com lajes de concreto, pilares mistos preenchidos com concreto e tabuleiros mistos de pontes. Esse tipo de estrutura permite reduzir seções, acelerar o tempo de obra e melhorar o desempenho global em termos de vibração, flechas e capacidade resistente. As estruturas mistas devem seguir regras conjuntas das normas de concreto e aço, com critérios específicos de conectores, interação e compatibilização de deformações. Em resumo, compreender esses três sistemas estruturais é essencial para qualquer engenheiro civil. O concreto armado é robusto e versátil, o aço é rápido e eficiente, e as estruturas mistas combinam as vantagens de ambos para alcançar soluções modernas e competitivas. Dando continuidade, agora vamos entrar no tema projeto, detalhamento, execução, controle tecnológico e verificação das estruturas. Quando falamos do ciclo completo de uma estrutura, seja de concreto armado, metálica ou mista, precisamos entender que tudo começa no projeto, passa pelo detalhamento, depois segue para a execução, acompanha o controle tecnológico e finalmente chega à fase de verificação e liberação da obra. Cada uma dessas etapas é interdependente e, se uma falha, o desempenho da estrutura inteira pode ser comprometido. O projeto estrutural é a fase em que definimos o sistema estrutural, o caminho das cargas, a distribuição dos elementos e as combinações de ações. É aqui que o engenheiro dimensiona vigas, pilares, lajes, paredes estruturais, fundações e demais elementos. Esse cálculo deve sempre seguir as normas técnicas. NBR 6188 para concreto armado, NBR 8800 para aço e normas específicas para estruturas mistas. No projeto, o engenheiro define também critérios de durabilidade, cobrimentos, materiais, vida útil de projeto e requisitos de desempenho. Depois vem o detalhamento estrutural, uma das fases mais críticas. Todo cálculo precisa ser traduzido para desenhos que o canteiro consegue executar.
No detalhamento, são apresentadas bitolas, comprimentos de barras, emendas, espaçamentos de estribos, posicionamentos de conectores, chapas, parafusos, soldas, ligações metálicas, ancoragens e armaduras de distribuição. Essa é a etapa que evita improvisos na obra e garante que o projeto seja seguido exatamente como foi planejado. Um projeto bem calculado, mas mal detalhado, compromete a segurança e pode gerar patologias futuras como fissuras, deformações e falhas de aderência. Seguindo para a execução, aqui o foco é aplicar tudo o que foi projetado de forma fiel e com rigor técnico. Para concreto armado, isso envolve formas adequadas, colocação correta das armaduras, vibração eficiente do concreto, controle de prumos, alinhamentos, cura e desforma no tempo certo. Nas estruturas metálicas, envolve montagem das peças, precisão das ligações, torque de parafusos, soldagem conforme procedimento, EPS e RQPS, proteção anticorrosiva e verificação dimensional. A execução deve ser feita por equipes treinadas e supervisionadas por profissionais habilitados, sempre com acompanhamento e registros. O controle tecnológico entra como garantia de qualidade dos materiais e dos processos. No concreto, isso inclui ensaios de slump test, moldagem de corpos de prova, ensaios de compressão, controle de consumo de cimento, rastreabilidade de lotes e verificação da cura. No aço, o controle é feito por meio de certificados de qualidade, ensaios mecânicos, inspeção visual, controle de soldas, ultrassom e líquidos penetrantes quando necessário. Nas estruturas mistas, controla-se também a interação entre concreto e aço, verificando a integridade dos conectores e compatibilidade de deformações. Esse controle garante que a estrutura entregue na obra realmente corresponde à performance prevista em projeto. Por fim, temos a verificação estrutural, que é a etapa de inspeção e confirmação do desempenho da estrutura. Aqui é verificado se há fissuras excessivas, deformações fora do limite, falhas de cobrimento, desalinhamentos, defeitos de montagem, patologias iniciais ou qualquer irregularidade. Na verificação, incluem-se provas de carga, quando exigidas, auditorias técnicas e revisão de documentação. Somente após esta etapa, a estrutura pode ser liberada para avançar para outras etapas da obra. Em resumo, todas essas etapas formam um ciclo contínuo que garante segurança, durabilidade e confiabilidade da obra. Quando o projeto, detalhamento, execução, controle e verificação trabalham em harmonia, o resultado final é uma estrutura sólida, eficiente e com vida útil prolongada, exatamente o que se espera de uma engenharia bem feita. Dando continuidade, agora o próximo capítulo é sobre mecânica das estruturas, um dos pilares fundamentais da engenharia civil, porque é ela que explica como as estruturas se comportam quando recebem cargas, como deformam, como resistem e como falham. Entender mecânica das estruturas significa compreender, de forma profunda, o que acontece por dentro de vigas, pilares, lajes, treliças, pórticos e qualquer outro sistema estrutural. A mecânica das estruturas começa com os conceitos básicos de esforços internos, que são forças e momentos que surgem dentro de um elemento estrutural quando ele é submetido a carregamentos. Os principais esforços são esforço normal, esforço cortante, momento fletor, torção e momento de flambagem. Cada um deles provoca um tipo específico de deformação, alongamento ou encurtamento, cisalhamento, flexão, torção ou instabilidade. A função do engenheiro é prever corretamente esses esforços para garantir que o elemento terá capacidade de resistir às ações atuantes. Em seguida, analisamos os tipos de carregamentos que podem atuar em uma estrutura. Esses carregamentos podem ser permanentes, como o peso próprio, variáveis, como vento, chuva e sobrecarga de uso, ou excepcionais, como explosões ou impactos. Cada tipo de carga produz efeitos diferentes, e a combinação delas deve seguir as prescrições normativas, como a NBR 8681. A mecânica das estruturas mostra como calcular as reações de apoio, diagramas de esforços e distribuições internas para prever o comportamento da estrutura. Outro ponto essencial é o estudo da estática estrutural, que define os métodos de resolução para sistemas isostáticos e hiperestáticos. Nas estruturas isostáticas, as reações e esforços podem ser encontrados apenas com as equações básicas de equilíbrio. Já nas estruturas hiperestáticas,
é necessário aplicar métodos avançados, como método das forças, método dos deslocamentos, método dos elementos finitos e outras técnicas computacionais que consideram deformações e rigidez dos elementos. A análise hiperestática é indispensável em estruturas modernas, como edifícios altos, pontes, passarelas e estruturas industriais. Entramos também no tema das propriedades geométricas das seções, como área, momento de inércia, módulo resistente, raio de giração e centroide. Essas propriedades são fundamentais porque determinam a capacidade de um elemento estrutural em resistir à flexão, à torção e à instabilidade. Uma simples alteração no formato da seção pode aumentar drasticamente a rigidez, reduzir deformações e melhorar o desempenho global da estrutura. É por isso que perfis metálicos, por exemplo, têm formatos otimizados, como I, H, U e perfis tubulares. Outro aspecto da mecânica das estruturas é o estudo da deformação e deslocamentos, que trata de quanto um elemento estrutural pode se deslocar sob carga sem comprometer segurança, conforto ou funcionamento da edificação. A NBR 6188, por exemplo, estabelece limites rígidos de flechas admissíveis em vigas e lajes para evitar fissuras, vibrações exageradas e danos aos revestimentos. A previsão correta das deformações ajuda o engenheiro a evitar problemas futuros, como trincas em paredes, pisos desnivelados e ruídos estruturais. A mecânica das estruturas também aborda o fenômeno da estabilidade estrutural, especialmente a flambagem, que ocorre quando um elemento comprimido perde estabilidade lateral e colapsa, mesmo que a tensão ainda esteja abaixo do limite do material. A análise de flambagem é fundamental em pilares esbeltos, treliças, estruturas metálicas e torres. Normas como a NBR 8800 tratam de forma detalhada esses efeitos, incluindo imperfeições iniciais, excentricidades e efeitos de segunda ordem. Falando em efeitos de segunda ordem, eles fazem parte da análise de comportamento não linear, onde consideramos que as deformações influenciam a distribuição de esforços, como o famoso efeito P-delta. Em edificações altas, galpões com pilares esbeltos e estruturas metálicas leves, ignorar esses efeitos pode levar a erros significativos no dimensionamento. Hoje, softwares estruturais já realizam análises avançadas, incluindo não linearidade física e geométrica. Mas o engenheiro precisa entender o que está por trás desses cálculos para interpretar corretamente os resultados. Por fim, a mecânica das estruturas envolve o estudo dos materiais estruturais, como concreto, aço, madeira e estruturas mistas, considerando comportamento elástico, plástico, resistência, rigidez e ductilidade. Cada material responde de forma diferente às cargas, e a mecânica ajuda a prever esses comportamentos para garantir que o projeto seja seguro, eficiente e econômico. Em resumo, a mecânica das estruturas é o coração da engenharia estrutural. Ela conecta teoria, cálculo, comportamento físico e desempenho real. É através dela que conseguimos transformar projetos arquitetônicos em obras seguras e duráveis, entendendo exatamente como e por que cada parte da estrutura reage às forças que recebe. Quando dominamos essa disciplina, conseguimos projetar com precisão, segurança e criatividade. Dando continuidade, o próximo capítulo é sobre análise de estruturas, uma etapa fundamental da engenharia civil porque é nela que avaliamos como vigas, pilares, lajes, pórticos, treliças e demais sistemas estruturais se comportam quando recebem cargas. A análise estrutural é o processo que permite ao engenheiro prever esforços internos, deslocamentos, deformações e condições de estabilidade antes da construção, garantindo segurança, economia e desempenho adequado da obra. A análise de estruturas começa pela definição do sistema estrutural, que inclui identificar os elementos que compõem a estrutura como barras, nós, apoios e vínculos. É fundamental compreender como esses elementos se conectam e como as forças são transmitidas entre eles. Uma estrutura pode ser plana ou espacial, isostática ou hiperestática, rígida ou deformável.
A escolha do modelo adequado influencia diretamente a precisão dos resultados. Em seguida, avaliamos os tipos de carregamentos que atuam sobre a estrutura. Entre eles estão cargas permanentes, como peso próprio, cargas variáveis, como ocupação, vento e chuva, cargas térmicas, cargas dinâmicas, como vibrações de máquinas, e ações excepcionais, como impactos. Cada tipo de carga gera efeitos diferentes, e as combinações devem seguir normas como a NBR 8681. A análise estrutural determina como esses carregamentos se distribuem e quais esforços surgem internamente. O passo seguinte é a determinação das reações de apoio que garantem o equilíbrio da estrutura. Nas estruturas isostáticas, as reações são encontradas diretamente pelas equações de equilíbrio. Já nas hiperestáticas, isso não é suficiente e precisamos considerar deformações, rigidez e compatibilidade de deslocamentos, utilizando métodos como o método das forças ou dos deslocamentos. Após isso, passamos para a obtenção dos esforços internos, que são esforço normal, esforço cortante, momento fletor, torção e esforços decorrentes da instabilidade. Esses esforços são representados em diagramas como o diagrama de momento fletor, o diagrama de força cortante e o diagrama de esforço normal. Eles mostram, ponto a ponto, qual é o esforço atuante em cada seção da estrutura, permitindo que o engenheiro dimensione corretamente vigas, pilares e outros elementos. A análise estrutural também envolve o estudo dos deslocamentos e deformações, que indicam quanto a estrutura irá se mover sob a ação das cargas. Nas estruturas modernas, limitar deformações é tão importante quanto garantir resistência, pois deslocamentos excessivos podem causar fissuras, desconforto aos usuários, movimentação indesejada e até falhas estruturais progressivas. Normas como a NBR 6181 definem limites rígidos para flechas, deslocamentos horizontais e deformações diferenciais. Hoje, softwares avançados utilizam esses recursos para gerar resultados mais precisos. A análise de estruturas também abrange métodos computacionais, especialmente o método dos elementos finitos, que permite modelar com precisão estruturas complexas como cascas, placas, pórticos tridimensionais, vigas curvas, fundações profundas e sistemas mistos. Mesmo com toda a tecnologia, o engenheiro precisa entender o que cada programa está fazendo, pois é ele quem define vínculos, carregamentos, malhas, propriedades dos materiais e interpreta os resultados. Por fim, todo o resultado da análise estrutural deve ser interpretado criticamente. Isso significa verificar coerência dos diagramas, conferir se os esforços são compatíveis com a realidade, avaliar concentrações de tensão, identificar regiões críticas e validar todos os resultados com base em experiência prática, normas técnicas e comportamento esperado da estrutura. A análise de estruturas é, portanto, o processo que transforma a teoria em prática e permite ao engenheiro criar soluções seguras. Ela revela como a estrutura realmente trabalha e fornece todas as informações necessárias para dimensionamento, detalhamento e construção adequada. É uma disciplina estratégica que une cálculo, interpretação e conhecimento profundo do comportamento estrutural.